Olá, eu sou o Márcio, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre Pérgamo e esse é o vídeo 2 sobre essa cidade. Visitar Pérgamo foi talvez uma das experiências mais profundas que eu já vivi dentro do contexto de estudar o livro de Apocalipse ao longo da minha vida. Eu sei que você pode até achar exagerado da minha parte, porque afinal de contas a volta de Jesus, o trono de Deus, a Nova Jerusalém são muito mais importantes. Mas dentro do contexto das 7 igrejas desse livro eu tenho que concordar. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes quando nós pegamos a Bíblia para ler, e lemos rapidamente o texto, sem parar para raciocinar, sem parar para pesquisar, a gente simplesmente perde a beleza de descobrir as verdadeiras pérolas da palavra de Deus. E aliás, eu gosto de estudar a Bíblia dessa forma, pesquisando profundamente, e durante meses eu estudei linha por linha, e comprei um caminhão de livros, perguntei para alguns mestres no tema e só então eu me aventurei para entrar num avião e voar para a Turquia para filmar isso para você. No vídeo de hoje nós vamos mergulhar juntos no mundo espiritual de Pérgamo. O que era aquilo? O que significava estar vivendo uma fé cristã dentro de um contexto mergulhado de idolatria pagã? E da mesma forma, a gente vai descobrir a grandiosa maneira que o Senhor trabalhou dentro do contexto daqueles cristãos ali na cidade de Pérgamo. Bora, vamos embora para Pérgamo. E aqui estava situado o altar de Zeus. Tenho que confessar uma coisa para você que aconteceu durante o processo de preparo para vir para cá. Uma certa madrugada o Senhor me acordou de noite e ele falou: Márcio, estude sobre Zeus. E eu fiquei muito curioso sobre aquilo, porque quando o Senhor fala desse jeito é porque tem algo muito específico por trás. E eu fui estudar sobre Zeus. O interessante é que o vasto número de deuses e deusas que existia aqui era muito impressionante. Aqui, por exemplo, onde eu tô, como eu já disse, é o altar de Zeus, E Zeus era o rei do Monte Olimpo, onde todos os deuses habitavam na mitologia grega. Ele, Zeus, para os gregos, era considerado o rei dos reis. Zeus era o rei dos céus, Dos raios, do trovão. Segundo a mitologia grega, ele usava raios contra os seus inimigos. Você já deve ter visto imagens dessa natureza. E erroneamente, nós associamos Zeus ao criador dos céus e da terra, e muitas vezes as pessoas associam Deus exatamente a essa questão de atirar raios do céu. Não tem nada a ver, isso é uma apropriação indébita da cultura grega. Acredita-se que Zeus era um deus que era companheiro dos mortais seres humanos, deuses e deusas. Então, se você precisasse de algo especial para ser feito por Zeus, esse altar aqui é onde você viria em Pérgamo para apresentar os seus sacrifícios. Segundo a crença na mitologia antiga, Zeus tinha todo o poder nas suas mãos. Nessa carta, Jesus fala sobre comida que eram sacrificadas aos ídolos, porque os sacrifícios que eram feitos aqui, depois a carne era descida lá para a cidade e era vendido nos mercados locais. E muitos cristãos comiam dessas carnes. Mas vamos dizer que você, por exemplo, viesse até Pérgamo por prazer, em busca de prazer. E eu estou falando de prazer carnal. Por que então não ir ao templo de Dionísio? Ele era o deus do vinho e da rivalidade. Você iria então nesse templo e participaria das festas, ficando bêbado com a multidão e participando das orgias que aconteciam ali. E às vezes a loucura era tão grande que as pessoas morriam na balada. Aliás, a balada aqui era pesada. Era forte, e eu não estou falando isso de brincadeira não, era muito sério. E naquele templo de Dionísio, é mais ou menos o jargão que se usa lá nos Estados Unidos sobre o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Querendo dizer, o que você faz lá, fica lá e não se fala mais sobre aquilo. Então você pode ser o que você quiser, fazer o que você quiser, principalmente
às orgias. Ou talvez, quem sabe, a mesma coisa de ir a New Orleans no Mardi Gras, famoso Mardi Gras, né? No Brasil, seria mais ou menos dizer que você vai para uma festa e orgia de carnaval. É bem por aí. Mas se você precisasse de comida, ou se você precisasse de uma boa colheita nos seus campos agrícolas, né? Então você iria ao templo da deusa Deméter. Ela era a deusa que podia garantir para você a comida na sua mesa, uma boa colheita dos seus campos e da sua agricultura, né? Se você tivesse doente, por exemplo, então aqui em Pérgamo existia o templo de Asclépios, que era o deus de cura. Aqui era um dos principais lugares para as chamadas curas espirituais, as curas milagrosas no mundo antigo. Os peregrinos vinham de toda parte para esse templo de Asclépios. Nesse templo de Asclépios existiam rituais onde os sacerdotes levavam as pessoas para um transe. E durante esse transe, eles tinham a revelação de qual seria o mal que aquela pessoa estaria acometida. E aí, uma vez que eles tinham essa revelação, eles encaminhavam aquela pessoa para um outro especialista, para então esse especialista aliviar a dor dessas pessoas, né? E tinha um ritual muito estranho que acontecia nesse templo, que fica aqui embaixo, um pouquinho afastado de onde eu estou. Nesse templo, as pessoas dormiam, né, num quarto escuro. Eles ficavam lá durante a noite. E durante a noite esses sacerdotes, eles soltavam serpentes que subiam nos corpos das pessoas, e isso era considerado um ritual de cura. É interessante que até hoje o símbolo da medicina que a gente vê tem uma vara com uma serpente enrolada. Esse símbolo da medicina é uma referência àquele culto que acontecia aqui em Pérgamo. Talvez você precisasse de sabedoria e você não sabia exatamente o que fazer para obter. Então você poderia vir ao templo de Atena. A deusa da sabedoria segundo a mitologia grega. A deusa entenderia o seu contexto, a deusa que poderia preparar grandes estratégias militares para Roma para ganhar as guerras. E é interessante que aqui, do lado do templo de Atena, estaria, aqui ó, onde está o meu dedo, a segunda maior biblioteca do mundo. Justamente a fonte de sabedoria, os livros que viriam de Alexandria. Isso era a cena da vida cotidiana aqui em Pérgamo. E se você era um seguidor de Jesus Cristo naquela época aqui, e você se recusasse a se curvar e se ajoelhar diante desses deuses, seria uma boa coisa então você ouvir de Jesus, logo no começo dessa carta, a seguinte frase: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Para você entender o quão desafiador era ser um seguidor de Jesus aqui em Pérgamo, vamos imaginar agora que você e eu somos judeus que vivíamos aqui. E a gente vivia aqui em Pérgamo no 1º século, tá? Então, eu e você, a gente decide viajar para nossa pátria, Israel, lá para Jerusalém, para comemorar a festa de Pentecostes. É muito importante nesse momento você lembrar da passagem de Atos capítulo 2. Nós fazemos a mala aqui para viajar. A gente posta no Instagram da época, #Partiu Jerusalém, Pentecostes tô dentro. E lá vamos nós via marítima ou via terrestre para celebrar no templo os rituais dessa festa. Aí depois da gente muito viajar, a gente chega em Jerusalém, em frente a uma casa que ficava mais ou menos perto ali do templo, onde Davi montou o tabernáculo dele, e percebemos um movimento diferente. Agora aqueles 2 amigos de Pérgamo chegariam nesse local aqui, e aí de repente eles passam por essa rua aqui na minha frente e decidem entrar nessa casa, porque afinal de contas está acontecendo alguma coisa diferente nesse dia. Tem um monte de gente reunida aqui na frente, porque tem um barulho santo que está acontecendo aqui,
que veio um barulho um som de vento, e aí línguas vieram sobre a cabeça das pessoas, e aí esses dois amigos entraram querendo saber o que está acontecendo, e aí eles se deparam com um grupo de discípulos falando em outras línguas, falando em línguas de várias nações de onde eles estavam, de outros locais na África. Quando você lê Atos 2, dá para entender a profundidade do que isso significa. E agora imagina aqueles dois aqui, vendo tudo aquilo, falando, cara, esses caras devem estar bêbados, tomaram alguma coisa, porque tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo eu estou sentindo algo bom, alguma coisa eu estou sentindo agradável. Mal sabia eles que naquele dia o Espírito Santo havia descido e havia repousado sobre os discípulos aqui nessa sala onde nós estivemos. E aí eles falaram, cara, parece que agora esse tal de Pedro vai pregar nas escadarias do templo. Vamos lá ver. E aí um monte de gente naquele dia, exatamente o que está acontecendo aqui agora. E é agora. Um monte de gente está chegando, que nem essa turma aqui, ó, de viagem para a festa de Pentecostes. E não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa diferente está acontecendo. E esses dois amigos começam a falar, cara, parece que o Messias realmente rolou aqui, porque eu ouvi a história de um Messias que ressuscitou, a tumba tá vazia, tá todo mundo falando isso, eu quero ir lá para ver o que esse Pedro vai falar. E aí esses dois amigos, eles vão para a escadaria do templo daqui do lado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vemos uma pregação fantástica de Pedro, onde a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem. Esse evento aconteceu naquelas escadarias ali, que são as escadarias do sul do templo. Aqui é o lado leste, ali é o lado sul. E ali é uma área tão enorme, muito embora daqui de onde nós estamos pareça não ser grande, mas é uma escadaria gigantesca. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram batizadas. Ali existem mikvas, que são espécies de tanques de banho ritual, porque os judeus eles se banhavam antes de entrar no templo. Então, muito provavelmente, essas pessoas foram batizadas ali, naquelas escadarias. Bom, aí aqueles amigos de Pérgamo chegariam nesse local aqui, onde Pedro estaria pregando naquele dia, em Atos capítulo 3, quando nós lemos que Pedro prega para uma multidão enorme e cerca de 3.000 pessoas se convertem. Foi exatamente nessas escadarias que Pedro pregou. Aqui você fica pensando que aqueles dois amigos pela primeira vez ouvem a mensagem do Evangelho. Eles ouvem o que Jesus fez na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. E é aqui, nesse local, vamos imaginar que aqueles dois amigos de Pérgamo entregam sua vida para Jesus. Aí aqui eles têm um encontro com o Espírito Santo. Pedro, naquela passagem, ele está explicando o que ele está acontecendo. E quando Pedro faz o convite para a pessoa aceitar Jesus nesse local, esses dois amigos, imagina, eles recebem a Cristo aqui. E a Bíblia diz naquela passagem que cerca de 3.000 almas foram batizadas. E quando você olha para cá, como assim batizado? Lembra que quando aqueles amigos chegaram nessa cidade, era Pentecoste, era uma festa super importante na vida de Israel. Então a cidade estava lotada de gente de todos os lugares do mundo antigo. Por isso a Bíblia fala, depois que o Espírito Santo desceu, as línguas de fogo, eles começaram a falar em diferentes idiomas de outros países, inclusive de onde esses judeus estavam vindo, de Pérgamo. Muito bem, o interessante é que quando você olha para aquele canto, lá em cima, você nota uma característica na parede que talvez seja um pouco complicado de você ver, mas eu vou mostrar no detalhe. Nesse canto existia uma porta dupla, chamado pelos arqueólogos, e aliás, identificado por grandes arqueólogos
como sendo porta dupla ou a porta formosa. Existem teólogos e pessoas que defendem que a porta formosa ficava lá dentro na entrada do santuário principal. Alguns arqueólogos, e particularmente eu aceito mais essa ideia de que essa aqui, essa porta dupla, era a porta formosa por causa das decorações que existiam em cima, no teto, e eram decorações espantosamente lindas, por isso porta formosa. Então essa estrutura que você está vendo aqui, ela não existiria, e essas escadarias, ela quase seria dobrada até o canto do templo. Então essa área tinha a possibilidade de receber dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo. Elas vinham lá da piscina de Siloé, subiam por aqui e entravam por esses portões. Agora o detalhe interessante é o seguinte: Jesus estava todos os dias no templo. Jesus andou por esses degraus, subiu essas escadarias, passou por aqueles portões que hoje estão fechados. E nesse local existe pavimento ainda do primeiro século exposto. Você vai notar que alguns dos degraus estão perfeitamente assentados e outros estão imperfeitos. E esses imperfeitos são os do primeiro século. Então, quando Pedro prega e aqueles dois amigos se convertem, eles são cheios do Espírito e eles estariam entre aquele grupo de 3.000 pessoas que se batizaram. E eu fico imaginando que depois de eles receberem o Espírito Santo, depois de eles receberem o batismo, imagina que eles agora, eles querem sentar com os discípulos. Imagina que eles agora querem ouvir do que esse Jesus fez, o que o Messias estava fazendo, das curas milagrosas que ele fazia, da multiplicação dos pães, da sabedoria que ele entregava. Ou seja, todos os deuses que esses dois amigos estavam acostumados a serem confrontados em Pérgamo, agora todo aquele poder estava centrado na figura de uma pessoa só. E essa pessoa era Jesus Cristo. E agora eles, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, cheios daquele primeiro fogo, do amor de Deus, eles têm que voltar para Pérgamo. E como é que seria essa chegada em Pérgamo? Como é que seria eles se confrontarem com a realidade que eles viviam? Muitos de nós, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos a mesma experiência de ouvir a palavra de Deus, receber o Espírito Santo de Deus, a gente viver aquele primeiro amor e aquela sede pela palavra de Deus, mas aos poucos os problemas da vida, as circunstâncias da vida, as pressões da vida vão aos poucos matando aquela chama. E parece que o inimigo, ele tenta armar de uma maneira para roubar do seu coração aquela alegria, aquela paz, aquele sentimento de preenchimento completo que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Jesus Cristo não é uma religião, nunca foi e nunca será. Jesus Cristo é a chave para o restabelecimento do seu relacionamento com o Criador. E esse local inaugurou a maior revolução da história, porque se 3.000 foram batizados, se pessoas de todas as nações do mundo antigo receberam a palavra e saíram desse ponto, se você hoje está no Brasil e recebeu Jesus no seu coração, é porque um dia alguém que estava aqui nesse local foi para uma localização, pregou o Evangelho. Esse Evangelho estava na Europa. A Europa foi para a América. A América mandou os missionários para o Brasil. E você foi alcançado. Esse é o poder da palavra de Deus. O poder de uma palavra que ela não morre. O poder da palavra que, como a própria Escritura diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse é o poder do Evangelho. Então, não tema as pressões da vida. Não tema as ameaças, não tema as perseguições, mas antes se alegre, porque isso é resultado de Jesus Cristo na sua vida. Segue em frente, porque o que aconteceu aqui resultou em você a receber Jesus Cristo. E eu estou te falando de um evento que aconteceu há 2.000 anos atrás.
agora chega a hora de voltar para casa. A gente volta feliz da vida porque a gente encontrou o Messias. Nos alegramos porque encontramos finalmente o Rei dos Reis. Nós não estamos levando nenhum souvenir esse ano, porque dessa vez a gente está voltando com Jesus vivendo dentro de nós, que nos promete uma vida abundante, como Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida em abundância. E quanto à sabedoria, o apóstolo Paulo escreveu para toda a igreja de Colossos, e ele diz nessa carta aos Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os nossos tesouros da sabedoria. E como Salvador, Ele nos salvou de todos os pecados, nos deu a vida eterna para que nós voltássemos celebrando todas essas coisas no caminho de volta. E agora, nesse momento que a gente para pensar, a gente se dá conta dos problemas que estão à frente aqui em Pérgamo, quando a gente retorna de Jerusalém. Porque voltar e encontrar os nossos amigos judeus aqui e compartilhar sobre o Messias que nós encontramos em Jerusalém, provavelmente seria uma boa razão para que nós fôssemos expulsos da sinagoga que existia aqui. E se fizéssemos a declaração que Jesus é o Rei dos Reis e não mais Zeus, cultuado nesse altar aqui atrás de mim, e que Ele, Jesus, é a nossa fonte de alegria e gozo no Espírito, que é o nosso provedor, e não mais Deméter, Atena, não é mais a fonte de sabedoria, a verdadeira sabedoria agora somente é encontrada em Jesus. Quando a gente fala todas essas coisas, quando a gente atribui todas essas características de sabedoria, ciência, provisão à pessoa de Cristo, Rei dos Reis, e não mais aos deuses gregos e romanos cultuados aqui, para o pessoal que morava aqui, para os moradores de Pérgamo, nós seríamos os ateístas. Os cristãos eram os ateístas, porque não criam mais nos deuses deles. Então nós seríamos colocados para fora das sinagogas, para fora dos templos pagãos, vivendo na terra de ninguém, onde existia o trono de Satanás. Esse era o desafio de ser cristão aqui naquela época, que era não se curvar mais aos deuses que existiam aqui. Sabe, eu acho que não seria leviano da minha parte trazer uma reflexão aqui para você. Visitar essas ruínas desses templos e conhecer um pouco desse contexto dos cultos pagãos que eram feitos ali em Pérgamo naquela época, me ajudou muito a aprofundar em um trecho tão pequeno da Bíblia, mas tão central na nossa fé, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E sabe, quando você abre a Bíblia no Salmo 115, você aprende que você se torna igual ao Deus que você serve quando você o adora. E Deus te criou para você ser a imagem e semelhança dele, e não a imagem e semelhança de uma estátua e de nenhum ser. Porque essas estátuas não têm ouvidos que ouvem. Por isso, você se torna surdo, que não consegue entender a palavra de Deus. Porque essas estátuas, embora tenham ouvidos esculpidos nelas, elas não podem ouvir. Então, por isso, quando uma pessoa adora uma estátua, ela se torna uma pessoa surda, que não consegue entender a palavra de Deus. Uma estátua também tem olhos, mas aqueles olhos não conseguem ver, não conseguem enxergar. Isso significa que a pessoa que adora aquela estátua se torna uma pessoa cega, que não consegue enxergar a luz da glória de Deus, a grandeza que existe na palavra de Deus. Uma estátua tem boca, mas não fala. E qualquer adoração ou veneração, como queira dizer, a uma estátua, inequivocamente você está se relacionando com uma entidade espiritual por detrás daquela estátua. E aquela entidade espiritual não é de Deus.
não é Jesus e muito menos o Espírito Santo de Deus. Mas então, quem é que está por trás daquela estátua? Essa resposta eu vou te dar no próximo vídeo de Pérgamo, onde eu falarei sobre o trono de Satanás que Jesus apontou nessa carta existir na cidade de Pérgamo. Não perca o próximo vídeo, porque é tremendo o conteúdo que eu trago ali. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido abençoado no vídeo de hoje. Eu vou convidar você a deixar sua mensagem, compartilhar com seus amigos no WhatsApp e clicar aí no botãozinho de like se você realmente gostou do vídeo, tá bom? Conto com você. Se você não está inscrito no canal, clica para se inscrever. Deus te abençoe e até o próximo.